Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Pode se assentar. Ele é bendito, Ele é santo, Ele é poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer, porque Ele venceu a morte. O véu foi rasgado e hoje nós estamos aqui, eu e você. Foi por você, foi por mim, que o véu se rasgou. E hoje no trono do Senhor, Ele está sentado à direita de Deus Pai. E aquelas pessoas que cultuavam dizendo bendito, bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hoje somos eu e você, dizendo que nós reconhecemos o sacrifício dele por nós naquela cruz. Uma imagem vem à minha cabeça, eu não sou muito de falar essas coisas, mas uma imagem me vem muito à cabeça enquanto nós estávamos adorando. Um vaso lindo, um vaso de barro lindo, caído, e de lá jorrava o óleo da unção e do poder do Senhor sobre nós. Esse óleo é a bondade de Deus. Esse óleo é a graça do Senhor se renovando sobre nós. Esse óleo é a presença do Senhor em nossas vidas. Porque Ele escuta aquele que clama e Ele abençoa aquele que o busca de todo o coração. Por isso Ele é bendito. Por isso Ele está no nosso meio. E Ele tem uma palavra para o seu coração, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, hoje é domingo de Ramos. Nós, como igreja reformada, temos isso no nosso calendário cristão, onde nós celebramos e vivemos essa expectativa e relembramos, né, aquilo que o Senhor fez por nós, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19, nós vamos ler dos versos 28 a 40. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 28 ao verso de número 40. Esse texto, ele aparece nos outros evangelhos, mas eu escolhi Lucas porque Lucas ele é mais rico em detalhes. Lucas era muito detalhista. Se você observar as outras passagens em Mateus, em Marcos, outros milagres de Jesus, Lucas ele foi rico em detalhes. E nós vamos fazer essa leitura hoje, domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal de Jesus. Amém? Achou aí? Hoje a gente está com um problema aqui no nosso data show, mas isso não vai tirar a nossa concentração, né, daquilo que Deus preparou para nós, tá? Lucas 19, eu vou ler na versão transformadora, a partir do verso 28. Depois de contar essa história, Jesus estava contando uma história do servo mau, e ele começa a falar. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse: vão àquele povoado adiante. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, apenas respondam: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto os desamarravam, seus donos perguntavam: por que vocês estão soltando o jumentinho? E os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam os seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas.
Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda esse povo por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? São as palavras de Jesus naqueles dias, mas palavras de Jesus a nós. Feche os seus olhos nesse momento. Tu és bendito, Jesus. Os nossos lábios te louvaram através de canções. Os nossos lábios te louvaram através dos dízimos. Os nossos lábios continuam te louvando, porque sabemos que tu és a água viva que jorra do trono sobre nós. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente aqui no nosso meio, porque essa é a tua casa e esse é o teu povo. E nós nos reunimos aqui tão somente no teu nome, ó Pai. Não nos reunimos aqui, ó Deus, no nome de pessoas. Nós nos reunimos no nome santo de Jesus. Porque tu és santo, maravilhoso, excelso. E nós precisamos de ti, Pai. Abre a nossa mentalidade. Abre os corações, ó Deus, que talvez estejam fechados. Abre, Senhor, os olhos daqueles que estão cegos. E nessa manhã ministra esse óleo, esse poder maravilhoso que o Senhor tem para transformar as nossas vidas. Nós estamos aqui porque precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Toca no mais profundo do nosso ser. Visita o teu povo nessa manhã. É o que nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar hoje então sobre a entrada triunfal de Jesus. Mas não só em Jerusalém, mas a entrada triunfal de Jesus em nossas vidas. A vida de Jesus foi uma vida vitoriosa. Sua vida até a cruz nos mostra suas grandes vitórias, suas grandes conquistas, suas palavras eternas, e na palavra de Deus nós encontramos isso. Essa entrada triunfal, ela deve ser triunfal dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Veja que lindo. O texto nos fala do Antigo ao Novo Testamento, a vinda de Jesus. E aqui nesse texto em especial, Lucas 19, Jesus relembra aqueles que estão ali com ele, seus seguidores, seus discípulos, pessoas que o amavam, pessoas que o odiavam, que essa profecia estava se cumprindo através da vida dele, quando ele cita o profeta, então, Zacarias 9, a profecia que se encontra em Zacarias 9, verso 9, que diz: eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, filho de jumenta. Essa passagem se cumpriu então com a vinda de Jesus. Mas é interessante observarmos os detalhes e entendermos por quê, porque às vezes há alguns detalhes que nos fogem à compreensão, né? Mas por que, né? Será um jumentinho? Não tinha algo melhor para Jesus vir, né? Essa era a mentalidade do povo, porque os reis tinham capas luxuosas. Os reis humanos vinham em outros animais muito mais glamurosos próprios, com guarda, com bandeiras hasteadas, para que o rei então entrasse e passasse pelos povoados. Esse era o tipo de rei que o povo estava acostumado. Mas, como Jesus é o verdadeiro rei, a profecia então se cumpre em Jesus. Ele vem de forma humilde. Pega emprestado o jumentinho do vizinho. Imagina a cara dos donos vendo os discípulos amarrarem. O que vocês estão fazendo? Vocês estão roubando meu jumento? Devolve o meu jumento. Eles falam: não, o Senhor, o mestre, pediu. E então eles levam aquele jumentinho, colocam os mantos,
para que Jesus então subisse, e ele entra então triunfalmente em Jerusalém. Hoje esse triunfo de Jesus em Jerusalém é bonito para nós, mas para o povo daquela época que não entendia e que não via em Jesus o verdadeiro rei, talvez fosse uma maneira como se Jesus fosse mais um rei, mais um líder político, porque era isso que eles esperavam. Eles não esperavam que o rei, o Filho de Deus, viesse tão somente de uma forma simples, mas estabelecesse um reino de riquezas, de glamour, de muito ouro, de muita prosperidade. E Jesus vem sem capa, talvez capas emprestadas dos próprios discípulos, vem de uma forma humilde. E um rei que vinha montado num jumento, ele estava passando uma mensagem, que o reino dele seria um reino de paz, não seria um reino de guerra. Os outros reis vinham com as suas armas, os seus exércitos, e aqui Jesus vem num pequeno jumentinho, mostrando que ele estava vindo em paz. Um rei que estava estabelecendo verdadeiramente um reino de paz. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas o que o texto nos fala, com essa forma que Jesus adentra Jerusalém, é que ele não veio para dominar tronos humanos, ou simplesmente para ocupar posições ou posses, mas ele veio para conquistar corações, aquilo que se daria na cruz por nós. Para muitos, talvez naquela época, fosse sinal de derrota, mas era necessário que o verdadeiro rei padecesse por todos nós e pela humanidade. Ele vem então na autoridade divina, estabelecendo o verdadeiro reino de Deus, diferentemente dos reis humanos, que muitas vezes não dão a sua vida pelos seus súditos. Esse rei simples, que veio de forma simples, que habitou entre nós, que conviveu conosco, é um rei que morreu por nós. Os reis humanos precisam de guardas para escoltar, para proteger a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida. Jesus era um rei diferente. Ele deu a sua vida, ele iria dar a sua vida naqueles dias por todos. Ele veio para proteger e não para ser protegido. Um rei que não caminhava distante, sentado no seu palácio, mas um rei que calçava sandálias. Um rei que conversava com o povo, que conversava, tocava as pessoas, para mostrar verdadeiramente o que significa o reino de Deus. Para muitos ali, talvez Jesus fosse mais um, mas não era mais um. Ele era o Filho de Deus, que marcaria sim a história, não só pelas suas palavras e pelo seu jeito de ser, mas pelos milagres e pelo seu sacrifício vicário na cruz, consumando então o plano de Deus para nós. Um rei que mudaria a história e que ao passar dos anos, dos séculos, continua sendo o maior e o mais poderoso rei que toda a humanidade poderia ver. Hoje nós não vemos Jesus fisicamente, nem sabemos como ele se parece. Há imagens que muitas vezes se formam agora pelas IAs, né? Mas nós o veremos face a face. Nós sentimos a sua presença, nós sentimos o seu toque. E aí que entra a interpretação bíblica desse texto. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas o clamavam dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Talvez poucos ali o reconhecessem realmente, verdadeiramente como rei. E o primeiro ponto que nós entendemos aqui, a entrada triunfal de Jesus em nossas vidas, é a entrada do verdadeiro rei em nós. Muitos ali
Jesus era somente um líder. Para muitos ali, Jesus era somente aquele que estava, um mestre, porque era comum naquela época as pessoas ensinarem, conhecerem os mandamentos do Senhor. Talvez fosse mais um dos doutores da lei. Agora, para aqueles que conheciam verdadeiramente os estatutos do Senhor, aqueles que realmente foram tocados pela presença de Jesus, Ele era o rei. Ele era o rei. O bendito rei. Bendito, digno de louvor. Aquele que vem na autoridade. Quando Jesus entra em nossas vidas como rei, Ele instaura o seu reinado dentro de nós. Ele transforma a nossa vida, a nossa maneira de olhar a vida e viver. Quando Jesus entra em nossa vida como o verdadeiro rei, a nossa vida bendiz ao Senhor, dignifica ao Senhor, as nossas prioridades, as nossas escolhas, até mesmo a nossa forma de cultuar ao Senhor muda. Ela não é uma forma vazia, ela não é uma forma tão somente religiosa, mas ela é verdadeira, porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Receber a Jesus, isso eu sei que você sabe, significa descer do seu próprio trono do coração para que o verdadeiro rei entre. E tudo que há na sua vida bendiga o santo nome do Senhor. Então, como realmente saber se Jesus entrou triunfalmente na sua vida como rei? Pergunte a si mesmo: quem toma de fato as decisões no seu dia a dia? Você toma por você mesmo? Ou você consagra ao Senhor? Você ora, fala: Senhor, amanhã eu tenho que tomar essas decisões. Amanhã eu preciso mudar meu filho de escola. Amanhã eu preciso conversar com a professora. Amanhã eu preciso demitir um funcionário, não vai ser fácil. Amanhã eu preciso contratar alguém. Amanhã eu preciso de um emprego, eu vou fazer uma entrevista. Devo trabalhar nesse lugar? Ou você olha automaticamente o salário? Ou você só busca Deus para validar? Porque uma das funções dos reis daquela época era homologar decisões. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus como esse rei terreno, só quer que homologue as decisões. Ou você busca de fato viver como se Ele fosse o rei, como Ele é o rei da sua vida? Pergunte a si mesmo: a quem você recorre primeiro quando as crises batem nas suas emoções, nos seus pensamentos? Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar só quando é conveniente? Se você tem dificuldade, coisa simples, já que falamos aqui hoje sobre ofertas missionárias e dízimos. Se você tem dificuldade para dar o dízimo por causa do dinheiro, Deus não é o seu rei. Você é escravo do dinheiro, você é escravo das posses. Deus não tem sido o rei. Jesus não tem sido o rei que entrou realmente triunfalmente na sua vida. Muitas pessoas hoje talvez estejam como aquela multidão em Jerusalém. Aclamam Jesus com os seus lábios, cantam canções bonitas, bíblicas, mas o seu coração e a sua vida está distante. Querem um Jesus que o abençoe, mas não querem um rei que o governe. Não como um rei. E eu quero dizer para você nessa manhã: se Jesus não é o seu rei, Ele não entrou triunfalmente na sua vida. Se Jesus não é o seu rei, certamente Ele também não é o seu salvador. E sabe o que é pior? Você pode até viver a sua vida e ter até êxito nas batalhas da sua vida. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. E talvez seja um conselho do Senhor para você nessa manhã. Quando Jesus é rei na nossa vida, nós temos possibilidades. Os problemas vão vir normalmente, vão continuar existindo, mas eu tenho um rei a quem eu sirvo, que cuida, que deu a vida e que me protege.
Mas pior mesmo é morrer sem a certeza de que Jesus é rei na sua vida. Você pode até viver como dono da sua própria vida, mas quando chegar o dia que o Senhor vai falar: meu filho, sobe, né? Se você tem a certeza, você vai subir. Se você não tem certeza, é porque a sua vida aqui, nesse mundo que nós vivemos, ainda tem coisas que Jesus precisa ser rei plenamente em você e no seu coração. Se você vive como o mundo vive, preste bem atenção. Se você vive da forma que o mundo vive, com as filosofias que o mundo fala e diz que é normal, Jesus não é o seu rei. Talvez você tenha até reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador, mas há áreas da sua vida que Jesus não é rei. Você está dividido entre dois reinos, o reino dele e o seu reino. E hoje é tempo do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que Ele quer entrar triunfalmente na nossa vida como rei. E que você possa falar: Jesus, reina em mim, como nós cantamos. Eu não quero viver só para mim mesmo, porque eu reconheço que Tu és bendito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A entrada é triunfal de Jesus, porque Ele é o verdadeiro rei, mas também porque a entrada triunfal de Jesus nos anuncia a salvação. Veja, o texto nos diz que Jesus lamenta quando Ele olha Jerusalém. E Ele fala que eles não conseguem reconhecer Ele como rei, o que Ele viria a sofrer e fazer, o seu sacrifício. E Ele diz no verso 42, parte B: porque agora isso está oculto aos seus olhos. Verso 44, mais adiante, Ele fala: e te derribarão a ti os teus filhos dentro de ti, e não deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Aquele povo bendizia o Senhor com lábios, mas não reconhecia como rei, não reconhecia Ele como Salvador. Eles não entendiam a missão de Jesus. E Jesus está falando que, olha, os olhos de vocês estão fechados. Está oculto, isso está oculto diante dos seus olhos. Por quê? Por causa do pecado. Se Jesus não é o seu rei, tampouco você vai o reconhecer como Salvador. Não, mas eu confessei a Jesus como Salvador, pastor. Eu me batizei, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Salvação, sim, nós precisamos declarar e confessar com os nossos lábios que Jesus é o nosso Salvador. Mas salvação se vive dia a dia, gente. A salvação é para ser vivida. É quando a minha vida realmente faz jus ao sacrifício de Jesus por mim na cruz, porque eu o reconheço e agora já não está mais oculto. Eu reconheço quando eu erro, eu reconheço quando eu peco. Eu reconheço que aquela cruz que está vazia, porque Jesus ressuscitou, mas Ele pagou o preço pelo pecado. Há pessoas hoje que não reconhecem essa visitação do Senhor, nem há tantos anos atrás, nem hoje, porque querem viver a sua vida do seu jeito. Acho bonita essa expressão no texto, e você pode continuar, nós só lemos até o verso 40, mas você pode continuar até o final. Quando Jesus fala que eles não reconheceram a visitação do próprio Deus, essa palavra quer dizer, no grego, de visitação, é a mesma raiz que fala bispo. Ou seja, Jesus está falando que aquele povo não reconheceu que o verdadeiro rei, o Salvador, o supremo pastor estava entre eles, porque os seus olhos estavam ocultos. O pecado ainda estava acorrentando as pessoas e ainda acorrenta hoje. Quando você não entende, quando você não vive a salvação dia a dia na sua vida. Quando você não pede perdão pelos seus pecados, porque você acha que já está tudo certo. Sim, uma vez salvo, sempre salvo. Essa é a nossa teologia reformada. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver a salvação. Viver como pessoas libertas. Há pessoas que, ao viver a sua vida, os seus olhos estão como cegos. Estão cegos.
porque não conseguem ver áreas que a sua vida precisa mudar e precisa de transformação. O povo esperava que Jesus libertasse a eles do domínio romano, mas o que Jesus veio era para um outro tipo de libertação. A libertação da alma, a libertação contra o pecado, das amarras do pecado, das algemas da morte eterna, porque a sua salvação nos deu vida eterna. Mas hoje as pessoas preferem crer em simpatias. Hoje as pessoas deixam entrar na sua vida triunfalmente as filosofias que estão por aí, energias, idolatrias, idolatria do corpo, idolatria das suas próprias posses, idolatria das suas próprias conquistas, idolatria do seu próprio dinheiro. Não é isso que vai te levar para o céu. Isso é nada. E eu vou dizer, isso é lixo. Só que hoje muitas pessoas estão cultuando lixo, estão correndo atrás do lixo, estão correndo atrás daquilo que é passageiro, porque esqueceram, estão com seus olhos ocultos diante do sacrifício triunfal de Jesus naquela cruz. E veja, Jesus não estava ali só lamentando pelas pessoas que não o reconheciam como rei, talvez não tivessem tido a oportunidade de ouvir palavras da sua própria boca. Mais adiante ele vai falar da sinagoga. E ele vai lá na sinagoga e ele faz o quê? Ele fica irado com aquilo que eles estavam fazendo da casa do Senhor. Porque estavam cegos guiando cegos. A entrada triunfal de Jesus é a entrada da salvação, é o tempo da salvação, é o tempo de tirar, que aquele que morreu por nós tirou as nossas escamas dos nossos olhos, e agora nós temos consciência plena dos nossos atos, e sabemos que se nós não nos arrependermos, se nós não pedirmos perdão, se nós não temos uma plena comunhão com o Senhor dia a dia, nós não entendemos a sua salvação. Nós não entendemos de fato o que Ele fez por nós. Muitos estavam ali celebrando, mas as suas almas ainda não estavam libertas, porque estavam acorrentadas, estavam cegos. Na autoridade do Espírito Santo do Senhor, eu te pergunto, nós não sabemos o dia que o Senhor há de nos chamar, nós não sabemos o dia que o Senhor há de voltar, mas na autoridade do Espírito Santo, Espírito que está presente aqui, eu pergunto para você, como você tem vivido a sua vida? Hoje, se você morresse, você teria plena convicção de que você seria salvo. Jesus para você é um Jesus histórico, ou Ele é o Cristo da fé. O Cristo que morreu, ressuscitou, que se entregou por você e você vive a vida que você vive agora, você já não vive por você mesmo. Ele veio para nos libertar e como está escrito aqui no nosso teto, o versículo bíblico que diz: se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres do pecado, livres das coisas desse mundo, livres dos pensamentos que muitas vezes nós achamos que é normal e não é. Quais são as áreas que você ainda se sente acorrentado? E talvez a sua vida não ande porque talvez há um peso mental, há um peso espiritual dentro de você. Jesus está visitando a sua igreja nessa manhã. Jesus está nos visitando através da sua palavra. É tempo de abrir os olhos. É tempo de deixar ser visitado pelo Espírito Santo do Senhor para que haja transformação, porque Páscoa significa isso. Páscoa significa passagem. Passagem da morte para a vida. Passagem de uma vida acorrentada para uma vida livre. Porque Ele nos libertou de todas as coisas. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto nós estivermos aqui, que Jesus possa entrar triunfalmente na sua vida. E você possa entregar todas as áreas da sua vida. Deixa eu fazer uma ilustração aqui.
se eu fosse visitar a sua casa, e quando eu visito, às vezes até brinco, que as pessoas falam, pastora, só um pouquinho, que eu vou ali pegar um cafezinho, uma bolachinha. Nossa, a gente adora esse momento. E eu brinco e eu falo assim, olha, fica à vontade, faz de conta que a casa é sua. Mas se eu visitasse a sua casa, e eu chegasse na sua casa e abrisse a sua geladeira, comesse o que tem lá dentro, não sou de comer muito, mas imagina que eu tenho fome naquele momento, abrisse a sua geladeira, abrisse o guarda-roupa das irmãs e falasse, puxa, esse aqui serve bem, né? Vou levar para mim, né? Pegasse aquele perfume lá que você pagou em 12 vezes, falasse, nossa, esse perfume aqui é bom, vou passar esse perfume. Chegasse no seu quarto, deitasse na sua cama, você ia falar, não, é demais, essa pastora é muito folgada, né? Pode ficar tranquilo, pode me convidar, eu não faço isso, tá bom? Só estou ilustrando. Mas se eu chegasse na sua casa e falasse assim, vem cá, dá os boletos aqui para eu pagar. Você ia correr na hora, não ia? Pastora, que a visita abençoada, pode pagar, né? Se eu chegasse para você e falasse assim, não, tem um tanto de roupa para passar, deixa que eu passo. Se vai ficar bem passado é outra coisa, mas vamos passar. Você ia falar na hora, nossa, eu estava precisando disso, pastor. Se eu chegasse na sua casa e falasse para você, olha, eu estou vendo que está faltando algumas coisas, tem uns eletrodomésticos que precisa trocar, vou trocar para você. Você não ia gostar? Pode falar, ia. Quem não ia gostar? Jesus, às vezes a gente busca Jesus pelas coisas que Ele pode fazer na nossa vida. Eu estou buscando a Jesus porque Ele pode me curar. Eu estou buscando a Jesus porque eu estou com uma crise financeira. Eu estou buscando a Jesus porque eu estou com uma crise no casamento. Eu estou buscando a Jesus porque eu preciso de um novo emprego. Sempre coisas. Aí a gente quer as bênçãos. Mas quando Jesus fala, meu filho, você precisa mudar. Você precisa mudar algumas coisas dentro da sua casa. Você precisa mudar as coisas na sua vida. Aí a gente fala, não. É muitas vezes assim que nós buscamos a Jesus. Muitas vezes as pessoas naquele tempo estavam buscando assim. Não reconheciam o Rei, não reconheciam como Salvador. E o ponto alto desse texto, porque muitas vezes nós falamos, né, que Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia, quando ele visita Lázaro e Lázaro está morto. Mas aqui nesse texto aparece que Jesus, quando está diante de Jerusalém, ele chora. Ele chora. Ele chora e diz diante de Jerusalém, se você compreendesse neste dia o que traz a paz. Verso 42. Se você compreendesse nesse dia que traz a paz. Mas há pouco o povo estava no verso 38 falando, Hosana nas alturas, paz no céu, glória a Deus nas maiores alturas. Porque Jesus vê o que está dentro do coração. A entrada triunfal de Jesus é quando nós, todas as áreas da nossa vida, nós o cultuamos como Rei. A entrada triunfal de Jesus na nossa vida é quando nós reconhecemos que sim, Ele entrou com salvação contra o pecado, nos salvando dessa vida, mas salvação no nosso dia a dia, e nós vivemos essa salvação. Mas também, em último lugar, a entrada triunfal de Jesus é a verdadeira instauração da paz. Será que Jesus hoje, ao nos olhar, assim como Ele olhou Jerusalém, Ele também não está chorando, dizendo, se você compreendesse o que traz a paz. Porque talvez isso esteja oculto diante dos seus olhos, diante dos problemas que você tem passado, diante das lutas que você tem passado. Se você compreendesse nesse dia que se chama hoje, o que traz a paz. Essa palavra é profética porque Jerusalém seria tomada, haveria um conflito muito forte entre eles, mas Jesus chora porque sabe que eles não entenderam o que significa paz.
Mesmo Ele dizendo: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Quem sabe hoje Jesus também está olhando para a sua vida, e diante de todas as coisas que têm agitado o seu coração, talvez difíceis demais para você, Jesus está chorando, falando: se você compreendesse o que traz a paz. Mas eu conheço a paz. A paz é a certeza que Jesus venceu todas as coisas, e porque Ele venceu todas as coisas, nós também vencemos. Nós vencemos, porque Ele venceu a cruz, algo muito mais difícil de ser realizado, Ele fez. A paz anunciada por Jesus não é a ausência de guerra, de conflito, mas é a nossa reconciliação com Deus. Porque somos reconciliados com Deus, então desfrutamos da verdadeira paz, a paz que reina na nossa mente, a paz que reina no nosso coração. E então nós podemos dizer: bendito, bendito, bendito é o Senhor, porque Ele vem com autoridade, Ele vem com poder, e Ele é aquele que faz, fez e sempre fará milagres, porque Ele tem autoridade divina para todas as coisas. O que tem tirado a sua paz? O que tem triunfado na sua vida? Talvez tenha triunfado na sua vida problemas. Talvez o que tenha te colocado, esteja te colocando para baixo sejam problemas dentro da sua casa, no seu trabalho. A verdadeira paz não está nas circunstâncias, mas está na presença de Deus no nosso coração, na sua visitação. O Senhor está nos visitando, o Senhor nos visita todo dia com a sua presença. Quando nós entregamos, quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos e entregamos aquilo que é pesado demais para nós, Ele entra triunfalmente. E essa paz é a certeza daqueles que vivem com Jesus, que não vivem a sua vida de forma dissoluta ou de forma egoísta, mas vivem para Deus. Morra para o ego, morra para o pecado, morra para os problemas desse mundo, porque Cristo te deu a vida eterna. E quando nós cremos na vida eterna, essa paz reina e domina o nosso coração. Para encerrar, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Há quanto tempo você não ceia com Jesus? Porque você está vivendo a sua vida rápido demais, então você não tem tempo para cear. E não estou falando da ceia física, estou falando do alimento espiritual mesmo, que só o Senhor tem para dar. O que tem agitado o seu coração, que tem te impedido de ouvir o Senhor batendo na porta? Não, Ele não vai entrar. Assim como os reis entravam com tudo, Jesus entra no jumentinho, porque o seu reinado é de paz. E aqui Apocalipse vem afirmar isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa é a sua parte. Tudo Ele já fez naquela cruz. A sua parte é abrir a porta e entregar tudo aquilo que precisa ser entregado, para você ter uma vida triunfal com Jesus. E todos os dias dizer: bendito é o Senhor, porque Ele tem me visitado todos os dias. Amém? Vamos nos colocar em pé para encerrar. Eu não poderia pregar essa mensagem, o pessoal do louvor vai vir para fazer uma música. Eu sei que já é 12:06. Mas eu não queria que você saísse daqui sem oração. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deu por um motivo. Aonde Jesus precisa ser rei na sua vida? Quais são os aspectos dessa mensagem que talvez tenha tocado o seu coração? Ou falta de paz, problemas, lutas. Todos nós estamos suscetíveis a elas. Mas o Senhor nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
aliviarei. O Senhor quer dar alívio para você nessa manhã. O Senhor quer te dar paz. O Senhor quer triunfar sobre cada área da sua vida. Talvez você esteja preocupado nessa manhã com coisas que vão acontecer essa semana, ou com coisas que ainda para esse ano. Talvez você esteja preocupado com a sua salvação, salvação da sua família. Bem, entrega para o Senhor. Reina, Senhor. Reina soberanamente. Eu quero orar por você. Vem até a frente, eu vou descer. Eu vou descer e nós vamos fazer essa oração enquanto cantamos essa canção.